Hoje eu vou conversar com o João Cosme. Ele é Database Reliability Engineer. Tudo bem, João? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Prazer é todo meu. Boa. Gostaria de mandar um alô pro pessoal que vai assistir esse podcast aí. Um abração e boa tarde para todo mundo. Boa, vamos lá, né? Pode ser que a pessoa ouça de noite também, de manhã, quem sabe, É né? verdade. Boa, Um abraço boa. foi mandado. Isso aí. Mas antes de começar a entrar no nosso tema de hoje, né, que vai ser Database Reliability Engineering ali, eu queria pedir para você contar um pouquinho mais sobre você aí, né, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Vou tentar resumir um pouco a minha trajetória, né? Tá, meu nome é João, né? Algumas pessoas me conhecem como João, outras como Cosme, outras como João Cosme, né? É, Eu comecei a minha carreira basicamente como DBA, quase 20 anos atrás, como DBA. Eu tive a oportunidade, a sorte de começar já em um belíssimo banco de dados que foi o Postgres, né? Então todo o meu background basicamente é Postgres e infraestrutura, né? E durante muito tempo eu trabalhei com essa parte de consultoria, morava em Brasília, passei no concurso público do SERPRO. Dentro do SERPRO eu tive ações totalmente voltadas à disseminação ao uso do Postgres, né? Peguei uma parte do SERPRO que foi uma parte que estava tendo muito era incentivo de utilização de ferramentas de software livre no governo como um todo. E eu peguei essa onda no governo e participei até de alguns comitês que tratavam sobre o assunto dentro do governo, né? Após um período no SERPRO, eu fiquei no SERPRO basicamente acho que uns 7 anos. Eu tomei uma decisão um tanto quanto arriscada, né? Larguei o funcionalismo público e fui para a Alemanha, onde eu fui contratado para ser, na época, DBA numa startup lá na Alemanha. Na Alemanha, eu fiquei 3 anos e meio na Alemanha e passei por quatro empresas na Alemanha. Fui para Amsterdã, lá em Amsterdã também, fiquei um ano e meio em Amsterdã, trabalhando para a empresa em Amsterdã. Voltei para o Brasil, um ano no Brasil e ultimamente estava trabalhando um ano e meio na empresa americana, né? Todas as posições basicamente relacionadas com Postgres, né? E nessas últimas duas posições que eu mencionei, que foi para uma empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos agora e que eu trabalhei aqui no Brasil, eu trabalhei exclusivamente como DBRE, que a gente chama, né? Sim, sim, bem interessante. E justamente é a primeira pergunta que eu queria fazer aqui já no nosso tema, né? Que você comentou que você trabalhou como DBA ali, né, por um tempo. Eu queria entender a diferença, né, entre DBA, DBRE. É a mesma pessoa, só que o papel é um pouco diferente. Como é que funciona isso aí? Cara, essa é uma excelente pergunta, né? É assim, ó, vou ser tentar ser bem sucinto na resposta, tá? O DBA é aquele papel, né, que a pessoa basicamente ela administra um banco de dados e tudo que está ao redor do banco de dados no sentido de backups, processos de backups, alguns processos automatizados do próprio ecossistema do banco de dados, né? Existe também uma preocupação muito grande em performance, né? Então, o DBA ele realmente é um especialista naquela tecnologia do banco de dados, né? E só que assim, o panorama mudou bastante, né? Então, se você for analisar, por exemplo, para dos últimos, sei lá, vamos pegar 10 anos atrás, né? O papel de um DBA, o ambiente, as aplicações, as linguagens, as arquiteturas, elas foram mudando de tal forma que teve a necessidade agora vamos dizer assim, de um novo papel, de uma pessoa que ainda tivesse esse conhecimento de banco de dados, mas também que tivesse um conhecimento, vamos dizer assim, multidisciplinar para garantir confiabilidade aos serviços. Então, a gente já começa já um ponto já bem distinto, né? Enquanto ele se dedica mais vamos dizer assim, a uma tecnologia, basicamente, e sistemas que rodam em cima dessa tecnologia, o DBRE ele tá preocupado com uma coisa um pouco mais ampla, que é o serviço, né? E quando a gente fala em serviço, a gente entra em outros assuntos, em outros, vamos dizer assim, outras considerações e conceitos, né? Porque já entra, tipo, você vai ter que fazer um design do serviço, você vai ter que construir o serviço, você vai ter que operar o serviço. Trazendo toda essa noção de engenharia que está no nome vamos dizer, dessa posição, né? Engenharia de confiabilidade de banco de dados. Então, são posições que eu te diria que talvez elas não são evoluções umas das outras, elas são até complementares, tá? Porque tem times por exemplo, de DBRS que você também tem um DBA dentro do time, né? Porque o DBRL está inserido também nessa cultura, ela é totalmente inserido dentro da cultura DevOps, né? Então, um time multidisciplinar é um time realmente, vamos dizer, um time muito efetivo dentro do time da DBRL. Então, você continua tendo que ter essa expertise do DBA dentro da equipe, né?
Mas basicamente, assim, para a gente não abrir muito ainda o assunto, seria um está focado na infraestrutura do banco de dados e algumas coisas no entorno, e o outro está mais focado no serviço e algumas peças que se encaixam nesse serviço, e no caso do DBRE, com um foco na confiabilidade. Uhum. Sim. Esse também é um grande diferencial, a confiabilidade. Um ponto que eu queria entender de você é assim, eu imagino que talvez numa startup com, sei lá, 10 engenheiros, a gente não precise de uma pessoa da BRE necessariamente ali. Então, a partir de qual momento começa a fazer sentido, sei lá, em algum nível de escala específico ali, começa a fazer sentido ter uma pessoa da BRE na empresa? Olha, eu acho que eu posso comentar isso aqui. Uma das passagens que eu tive, por exemplo, foi no iFood. Eu trabalhei quase um ano e 3 meses no iFood, e lá realmente foi para mim, eu acho que é um caso excepcional de aplicação de princípios práticos e de construção da equipe multidisciplinar para a DBRE. Cara, no iFood, nós éramos, eu acho que no time de DBRE tinha um time de DBRE especializado em Postgres, por exemplo, né? Nós éramos uns 4, 5 engenheiros e nós atendíamos, eu acho que quase 1.000 developers, né? Então, aí você não tinha condições de ter aquele tratamento, vamos dizer assim, como o DBA faz, por exemplo, né? Você tinha que prover ferramentas, você tinha que se preocupar em outras coisas para poder escalar esse conhecimento e agilizar a vida do developer. Aí, nesse caso, vocês acabam virando um time de plataforma ali, né? Para poder servir os engenheiros que estão, de fato, criando os produtos, os serviços lá para o cliente final. Exatamente, exatamente. A gente é como se fosse um plataforma engenharia especializada em banco de dados. Na verdade, uma das atribuições, né? A gente pode falar sobre outras coisas também, mas uma das que também está dentro do princípio do DBRE, né? Que é o Self-Serve for Scale, é um dos princípios. Existem princípios no DBRE, depois eu posso até comentar um pouco o que é o DBRE como um todo, né? Mas no final das contas, o objetivo é atingir esse nível que você constrói tools, né, para facilitar e tirar qualquer bloqueio dos desenvolvedores para que eles possam lançar as releases o mais rápido possível, né? Não só o mais rápido possível, mas com qualidade, né? Já que você sugeriu, né, de você comentar como funciona nessa posição de DBRE, eu queria ouvir um pouquinho. Tá, eu vou falar um pouco sobre. Eu acho que tem um negócio que eu acho que seria interessante, então, talvez um foco no que é o DBRE, né, como conceito mesmo, porque eu vejo que tem muita gente que ainda não entendeu muito bem, mas isso também é totalmente compreensível, porque é uma área relativamente nova. Só existe basicamente um livro sobre o tema, que é um livro em inglês, né? Então, a gente cai mais ou menos naquela mesma conversa. O que é DevOps e o que é o DevOps como papel e o que é DevOps como cultura, o que é DevOps, né? Tipo, Uhum. será que o cara que mexe com containers e Kubernetes ele é um CRE? Será que um cara que automatiza ele é um DevOps? Então, isso também está dentro do contexto da DBRE, né? Tem pessoas que elas ainda estão enxergando, por exemplo, que DBRE é um DBA que sabe automatizar, ou um DBA que mexe com diferentes state stores. Mas, na verdade, o DBRE é uma coisa muito, muito interessante, porque ele é um framework, olha que interessante, ele é um framework de princípios e práticas de design, operação e construção de data stores com paradigma de confiabilidade. Então, assim, ó, você tem um framework que você vai fazer uso para te guiar nesses princípios, né? Tanto para você fazer um design de um sistema, quanto para você construir, quanto para você operar. Né? E o paradigma principal dele é a confiabilidade. Isso que muda todo o jogo. Porque a confiabilidade é o ponto-chave da engenharia. Né? A gente está falando de engenharia de confiabilidade. Então, assim, é uma engenharia que ela é totalmente, eu poderia dizer que ela é user-centric, assim como a SRE. Tá? Então, esse é o conceito do DBRE, é um framework. Você vai pegar o livro lá do DBRE e é um framework. Ele vai tocar em alguns pontos, alguns princípios, algumas práticas, algumas matérias que você deveria ou você pode consultar para, vamos dizer assim, para trazer e garantir confiabilidade do seu sistema. Né? Muito interessante. Então, eu vou fazer uma comparação bem grosseira aqui para você me dizer se é mais ou menos nesse caminho ou não. Vamos dizer assim, um DBRE
tá para um DBA, assim como um SRE tá para um engenheiro de software ali, que está num time de produto. Uma coisa mais ou menos por aí, ou tem Cara, você diferenças? tem nexo sim, tem nexo sim, porque assim, geralmente, eu não, assim, ó, acho que o ponto principal da diferença do DBA e do DBRE, sendo bem claro, é a questão da engenharia, né? Então, assim, ó, você já sai de um contexto que você está, basicamente, não que você, por exemplo, não faça designs como DBA, você também participa de designs, por exemplo, de modelo, né? Um bom DBA, ele faz design do modelo também, né? E também ele faz design de soluções envolvendo banco de dados. Mas o DBRE, ele tem uma engenharia mesmo, né, focada em confiabilidade. Né? Então você tem, e outra coisa, você tem um framework bem definido. Por exemplo, você vai atuar como DBRE, você vai entrar numa empresa, o que, que você vai ter que fazer nessa empresa? Por onde você vai se guiar? Né? Quais são os seus balizadores? Como é que você pode enxergar o ambiente como um todo, tomar decisões, melhores decisões? Né? Isso tudo está dentro do framework. Então, o DBRE é um framework assim como o SRE também é. Né? Eu te diria que talvez o DBRE seja uma especialização de SRE, né? Uhum. Porque ele traz tudo aquilo que o SRE tem, principalmente o grande lance que eu gostaria de deixar, talvez, foco, é que toda essa abordagem de engenharia e de operação, né, e de construção, ela é user-centric, ela é centrada no usuário. Então, assim, ó, não é nem mais nem menos. Né? Vou trazer um exemplo bem rápido aqui para você entender. Por exemplo, hoje, cara, essa semana assim, foi assim, ó, eu andando nos cantos e pensando em confiabilidade, né? Doideira. Eu fui agora comprar um, eu fui agora comprar uma ração pro meu cachorro. Aí tinha uma senhora que estava pagando alguma coisa no caixa e por alguma razão o cartão dela na máquina não efetuou o pagamento. E ela comentou: isso está acontecendo direto com esse banco XYZ. Aí, na hora, me veio assim a pergunta: e por que ela não troca de banco? Né? Então, Uhum. assim, talvez para aquele, a gente vai entrar no outro papo, que é o acordo de serviços, os SLOs, seja o suficiente para manter aquele usuário. Então, essa confiabilidade, ela que vai guiar a engenharia. Entendeu? Então, essa é a grande diferença, é uma questão de engenharia com foco de confiabilidade. Né? Mas sua analogia também, ela até a certo ponto, ela se encontra correta. Boa, boa. Interessante. E assim, você trabalhando com confiabilidade, basicamente, eu imagino que boa parte do seu trabalho ali seja, ou até na integralidade do trabalho, seja tentar garantir que o ambiente de produção esteja funcionando o máximo de tempo possível ali, né? Então, você provavelmente vai ter métricas ali que você vai buscar e tal, vai ter indicadores, enfim, um SLO ali para você alcançar. Porém, existem cenários que podem tornar um pouco mais complexo, né? De você conseguir, de fato, alcançar aquela métrica que, de fato, enfim, torne, você considere como saudável ali. Eu queria entender um pouquinho quais são os cenários ali, talvez, mais comuns de você encontrar um desafio grande de manter aquela aplicação funcionando bem. O primeiro cenário que com certeza você vai encontrar em dificuldade é você não ter um SLO definido. Né? Que isso, na verdade, a maioria das empresas não tem, porque isso é muito difícil. Né? Então, tem uma afirmação que eu li num livro, eu esqueci, infelizmente eu esqueci qual dos livros mas é um livro da Google, mas eu esqueci qual é. Eu estou correndo atrás, tem dias, queria fazer uma camisa com isso, que significa o seguinte: o SRE sem um SLO é que nem um tigre sem dentes. Eu achei isso perfeito, cara, perfeito, porque assim, ó, primeiro, se você não tem SLO, você não vai conseguir realmente, você não tem a expectativa do que você tem que prover. Você não tem métricas claras, você não tem clareza, você não tem objetivo. Né? Então você fica, vamos dizer assim, você fica num erro. Você fica, tipo, basicamente num feeling, num achismo, né? Você não tem nada definido. Né? Então a primeira dificuldade é você achar um SLO que realmente seja condizente. Né? Lógico, tem alguns que são bem básicos, né? Tipo, você tem que estar disponível o máximo. Basicamente é isso. Você tem que estar disponível o máximo que você puder. Isso é muito difícil você trabalhar em cima disso. Né? O quanto de engenharia você vai colocar nisso? Quanto de esforço? Né? Se você tem, por exemplo, esse dado corretamente definido, mas isso, cara, isso vem lá do produto,
né, vai passando com as equipes de arquiteto, chega no pessoal de operações, no qual se encontra também os DBRS. Essas definições elas envolvem toda a empresa e por isso que elas são difíceis, né? Então, primeira coisa, não ter um SLO claro, com certeza é a maior barreira, porque aí você não tem como mensurar e fazer um design que seja realmente efetivo para aquilo que você está buscando. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque talvez olhando de fora, assim, como a pessoa pensa eu quero que esteja disponível o máximo de tempo possível. Mas o que ela não entende é que você construir, por exemplo, um sistema, eu imagino que até você modelar ali um banco de dados, você manter esse banco de dados com 95% de disponibilidade, dá um certo trabalho. Mas você manter com 99% já dá mais trabalho. Manter com 99,9% dá mais trabalho. Isso é exponencial, né? Vai se tornando cada vez mais difícil. Então você naturalmente vai ter que criar uma engenharia mais intrincada ali para conseguir, de fato, alcançar aquele objetivo. Só que isso também, em algum momento, vai se tornar custo para a empresa. Então a questão é o quanto que a gente está disposto a gastar para manter esse nível de disponibilidade. E nem sempre está disposto a gastar tanto. Então, aqui é muito entender quais as necessidades do negócio, para a partir da necessidade do negócio, a gente de fato criar algo que tenha um custo condizente com aquela necessidade, consiga atender, mas que também não seja um negócio mirabolante ali, né? Porque senão vai custar muito caro. Então, ter essa, vamos dizer assim, conseguir ter essa percepção de que existe uma diferença muito grande entre diferentes níveis de disponibilidade e custo que aquilo vai gerar, acho que para mim é fundamental, que é um ponto que muita gente não entende. É exatamente esse o ponto. É exata... Voltando ao ponto do cartão de crédito lá, quando a senhora foi passar o cartão de crédito lá na maquininha do banco, né? Eu falei assim, tá, mas o que que te mandei no banco? Pensei, né? Gostaria de perguntar para ela, só que eu logicamente não queria ser invasivo, né? Mas veio na minha cabeça assim, talvez a expectativa dela em relação ao serviço está sendo cumprida. Ela consegue esperar, por exemplo, passar duas vezes o cartão em alguns momentos durante o mês ou o dia, entendeu? E o interessante disso tudo é quando você tem um SLO bem formado, o SLO ele vai, vamos dizer assim, ele vai modelar a sua arquitetura. Dado um SLO, você vai desenvolver uma solução para atender aquele SLO, né? Você pode, por exemplo, para sistemas diferentes, você pode ter o mesmo, vamos dizer assim, um SLO parecido, né? Vamos supor, disponibilidade, né? Que também envolve não só o sistema está app, mas ele está responsivo, vamos dizer assim, né? Para um sistema, por exemplo, ele pode ser completamente diferente do outro, assim vou pegar um exemplo bem mais fácil. Vou botar um SLO para você tem um SLO que seria, por exemplo, relacionado ao tempo de restore. É o MTR, Mean Time to Restore, MTR, MTTR, Isso. MTTR, né? Então, assim, só um exemplo, tá? Se você tem um sistema que ele não seja tão crítico, você consegue voltar esse teu backup em um dia, né? Talvez não seja interessante você chegar e criar uma réplica nesse cara, em cima desse cara, né? Botar um banco de dados como uma réplica. Em outros sistemas, no qual o SLO ele já é um pouco mais agressivo, você é obrigado a colocar, por exemplo, ou fazer um design dentro do contexto de banco de dados para que o serviço seja suprido e as expectativas do usuário sejam realmente entregues, né? Entendeu? Então, o SLO, ele que vai delimitar o design do teu sistema. E quando você não tem um SLO claro, e aí você tenta ficar buscando, botando muita engenharia, esforço, e tem em outros cantos do sistema que podem impactar muito mais o usuário, você talvez esteja negligenciando. Então, eu acho que o maior desafio tanto acho que do SRE quanto do DBRE é você ter claramente definido esses SLOs. Né? Sim. E até aproveitando aqui, a gente está falando de SLO, inclusive deixa eu abrir um parênteses aqui para quem está acompanhando a gente. A gente não falou no começo, né, mas SLO significa Service Level Objective. Então, o objetivo ali que você está buscando, enfim, aí podem ter vários SLOs diferentes, né? E justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Se existem SLOs, vamos dizer assim, que normalmente você eu peguei um sistema aqui, cara, um banco aqui que não tem nada definido nesse sentido, não tem nenhum SLO, vou criar os SLOs. Tem alguns que você já, por padrão, você já cria ali, ou depende muito do negócio? Como é que se faz para definir os SLOs? Cara, a definição do SLO por si só é um assunto muito complexo, né? Na verdade, tem até um livro, acho que é
de um ex-Google que acho que é Implement SLOs, Practice and alguma coisa, porque não é fácil, né? Mas, se você me permitir, eu vou voltar um pouco, tá? Posso voltar um pouco no Uhum. assunto, porque tem um Claro. negócio que é super interessante e talvez consiga clarear mais essa sua questão, né? Que é tipo, entrei na empresa, como é que eu vou agir, né? Porque eu tenho que manter o serviço no ar, né? Correto? Então, assim, tem um negócio que é bem interessante, isso vem do framework, e, logicamente isso também vai ser refletido através de um SLO, né? Mas é um negócio que chama-se Maslow Hierarchy, que chama-se hierarquia de Maslow, né? Que basicamente é uma analogia das nossas necessidades como ser humano e as necessidades que o banco de dados tem, do serviço de banco de dados tem, para ele chegar à excelência, né? Então, assim, isso está dentro do framework, tá? É uma pirâmide que ela tem, eu acho que, 4 camadas, né? A primeira camada, nós como seres humanos, nós temos a primeira camada que a gente estaria, primeiro level ali seria survival and safety, né? Ou seja, nós temos que sobreviver, nós temos que nos sentir seguros, né? Se você levar isso para o banco de dados, seria o seguinte: eu tenho que ter os meus backups, eu tenho que garantir que os meus backups eles estão, eles estão no estado que eu consigo recuperá-los. Se eu necessitar de sistemas de failover, switchover, eu tenho que tê-los e tenho que saber fazê-los, né? Ou seja, essa primeira camada é uma camada básica para garantir os dados, que você tem os dados, né? E a disponibilidade em um certo sentido. Você ainda não tem, por exemplo, um SLO ali que vai te determinar em quanto tempo você tem que fazer esse restore, mas você garante que você tem esse dado à disposição. Ele tá durável dentro da sua infraestrutura, né? Essa é a primeira camada. A segunda camada, na hierarquia do Maslow Hierarchy, é a Love and Belonging. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Que aí, no segundo, você sobe isso para o DBRE, significa que você começa a tratar os dados dentro da sua empresa como cidadão de primeira classe. Né? Você começa, tipo, os processos do time de DBRE com os processos de desenvolvimento, as ferramentas, os artefatos, eles já estão já basicamente integrados. Os DBREs já usam já uma infraestrutura de desenvolvimento próxima ou parecida com os engenheiros de software. As pessoas já têm já acesso aos dados. Isso aí já é uma segunda camada. A terceira camada que tem no Love do outro lado lá é a Steam, que significa estima, né? Do lado do DBRE, na terceira, essa camada é uma camada que ela está intimamente relacionada com a parte de observability, monitoração, né? Você ter a visibilidade operacional dos seus data stores. Né? E com isso, nessa camada, você pode atingir, por exemplo, um nível do seu próprio sistema te alertar, que aí já entra a parte de alerting, né? Sobre eventuais danos ao SLO. A gente está falando sobre SLO, né? Eventuais danos ao seu serviço. Né? Você não precisa mais chegar lá no dashboard, ou você precisa ficar entrando no terminal para ficar acompanhando o que está acontecendo. Então, basicamente, você já tem a tua, vamos dizer assim, a tua infraestrutura de monitoração, de alerts já toda formada, já funcionando, já tudo em dia. E a última parte da pirâmide que tem dessa hierarquia, que seria o self-realization, né? Que seria, como é que se diz, atingir como é que é, o nirvana, né? Para o ser humano. No banco de dados seria a gente chegar naquele, do DBRS seria a gente chegar naquele lado que nós temos agora uma plataforma de banco de dados, nos quais todos os usuários agora conseguem, vamos dizer assim, tem acesso a ferramentas, né? E podem não, a infraestrutura de banco de dados já não é mais um obstáculo, né? E tem um negócio que é bem interessante nessa parte também, quando você consegue atingir esse nível, é que a própria plataforma de banco de dados ela já pode ser usada como uma plataforma de experimentação. Você começa a jogar experimentos para testar ideias, validar ideias, sem comprometer a estabilidade do banco de dados. Né? Então, a primeira coisa, por exemplo, quando eu entro na empresa, eu falo assim, opa, o que tem lá na camada zero que eu tenho que trabalhar? Né? Os bancos de dados estão funcionando? Os backups estão sendo feitos? Então, beleza. Existe restore automatizado? Não, não tem, peraí. Tem serviços que têm necessidade de restore automatizado?
Porque tem serviço que não tem, né? Às vezes, para que eu vou botar um esforço, tá ligado? Então, não, beleza, temos que ter automatizar, então vamos automatizar toda essa infraestrutura. Né? E assim você vai subindo de camada em camada. Né? Também não significa que você não pode, por exemplo, você tem que trabalhar primeiro na primeira, na segunda, na terceira. Você pode ir preenchendo um pouco em cada camada. Até porque nós, como seres humanos, nós temos diversas necessidades, né? Ao mesmo tempo. Né? Você quer ser amado, você quer sobreviver, né? Então você tem que botar um pouquinho em cada uma, né? Mas Uhum. é esse ponto que eu queria dar esse step back para também para até para mostrar um pouco como é que o framework ele te dá essa visão holística, entendeu, de implementação de DBRE, e isso certamente vai impactar na maneira que você vai fazer o design dos SLOs. Muito interessante, cara. Muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Achei bem legal ouvir. É um conhecimento que eu posso usar aqui no meu dia a dia, inclusive, né? Muito Legal. bom. Outro ponto que eu queria entender de você é assim, você, de novo aqui, né, tendo que manter o banco funcionando ali em produção, né, certinho, atendendo a SLO ali, é, imagino que em algum momento você vai ver incidência acontecendo, é natural. A questão é, na tua experiência, quais são os, vamos dizer assim, os motivos mais comuns ali que trazem problemas para o banco de dados em produção e como que a galera consegue corrigir isso aí? Essa aí é uma excelente pergunta, porque isso aí é o dia a dia do SRE barra DBRE, né? São incidentes também. A gente tem que estar preparado para saber lidar com incidentes, né? E isso a gente pode trazer um ponto também que é o treinamento. Você tem que estar treinado para estar preparado, né? Assim, os problemas mais comuns que eu vejo, né, que eu venho enfrentado. Eu trabalho basicamente, eu poderia dizer que eu sou um especialista em pôsteres, né? E nessas passagens que eu tive por essas empresas que eu trabalhei, principalmente nas últimas duas como DBRE, eu era o responsável pela parte de pôsteres, né? Um time multidisciplinar, às vezes um cara fica com a parte de NoSQL, às vezes outro fica com a parte de desenvolvimento de ferramentas, né? Eu vou trazer agora exemplos, por exemplo, mais no caso do Postgres, né? O que eu mais vejo, cara, assim, é impressionante. Eu acho que o campeão de incidente, cara, são mudanças no esquema. Né? Eu posso até trazer um caso agora em janeiro, 24 de janeiro, teve uma empresa americana com sede na Califórnia, que ela teve um incidente, cara, eles ficaram 3 dias fora, por causa de um de uma migration que foi mal aplicada. Na verdade, ela foi bem aplicada porque ela entrou. Uhum. Ela entrou totalmente automatizada, ela passou por testes, mas aconteceu, né? Então, e aí eles relataram o post-mortem, né? E aí eu fui lá ver o post-mortem da empresa. Aí tinha alguns pontos de melhoria, né? Quais são os pontos de melhoria que tinha? Logo de cara. Automatizar o processo de criação de novas instâncias e restore automático. Uhum. A gente estava falando o que da camada um, né? Estava falando lá da camada um, da camada de Survival and Safety, né? Então, eles não tinham ainda preenchido essa camada. Talvez eles já estivessem preocupados, por exemplo, com a parte de CI/CD de uma aplicação de uma migration. Eu não sei nem se eles têm um DBRE, mas eles esqueceram da parte principal, que é a parte básica. Então, a aplicação de migrations de alguma forma, eles degradam o sistema. Isso eu acho que se não for uma das campeãs, é a campeã, né? E aí, lógico, aí, nesse caso aí, cara, eles deletaram quase todo o banco de dados. Eles fizeram se eu não me engano, foi um truncade, tabela, tipo cascade, alguma coisa nesse sentido. Cara, saiu cepando o banco, né? Outra coisa também que acontece muito também devido a migrations também, outros casos de migrations são locks, né? O cara vai fazer uma alteração no esquema do banco de dados, aí aquilo ali requer um exclusive lock para fazer a operação na tabela, e aí começa a engargalar o sistema, isso também é uma coisa bem comum. Outro ponto que você vê muito, muito, muito são, a gente chama assim, são rajadas de conexões chegando no banco de dados uma vez só. Né? Tipo, sei lá, anuncia uma promoção, você tem um serviço, você vai anunciar uma promoção no Big Brother, por exemplo, chega lá, vou botar meu produto no Big Brother. E aí você talvez não tem um design, um SLO bem formado em relação a isso, né? Porque você não tem um design ainda preparado para isso. E aí você recebe aquela carga e talvez falta um elemento ali que é um elemento que é bem básico quando você trabalha com bancos de dados, principalmente com essa parte de
de escalabilidade, vamos dizer assim, de alta disponibilidade, que é um pool de conexões. Você tem que ter um pool de conexões, né, para aliviar essa pressão no banco. Isso também é outro problema que acontece bastante, bastante, bastante. Né? E aí também tem outros problemas que ocorrem que às vezes fogem um pouco da alçada até de quem faz às vezes o sistema, né? Mas são problemas na infraestrutura de cloud, né? Isso aí já passei por um problema assim, que foi bastante difícil. A gente estava com centenas de clusters espalhados em diferentes regions e availability zones. E aí teve um caos no EBS. E aí, assim, ó, quase todos os clusters foram afetados. E aí tivemos que fazer, tipo, em alguns clusters a gente teve que fazer um failover do secundário para o primário. Em outros a gente já teve que. Cada cluster foi uma surpresa diferente, né? Por causa de, por exemplo, desse evento de infraestrutura. Mas eu te diria que os campeões são, cara, são alterações que entram no sistema. E agora eu me lembrei de outro caso também, do que esse aí não tem como não contar, cara. Isso aí é. Se for uma empresa gringa que eu trabalhei, eu não vou citar o nome, mas foi uma empresa gringa que eu trabalhei, grande pra caramba, tá ligado? E o pessoal fez uma pequena alteração numa, numa configuração do Postgres, né? Que ela é diretamente relacionada à replicação. E eu acho que eles esqueceram de colocar um zero a mais ou colocaram um zero a menos, alguma coisa nesse sentido. Então, alguma coisa que era 100 virou 10, ou era 100 virou 1000. Isso passou pela revisão, isso foi aplicado em produção. Só que essa estrutura de replicação era tão grande, cara, tão grande porque é global o negócio, devia ter tipo 40 nós embaixo do nó principal, entendeu? E quando essa aplicação foi aplicada, simplesmente todo o sistema de aplicação parou. Entendeu? Então, assim, ó, parou e isso aí, cara, foi um prejuízo de milhões para a empresa. Isso ficou, tipo, se eu não me engano, ficou fora, acho que 1 hora e meia, 2 horas, enfim. Isso foram milhões de euros para a empresa. Né? Então, esses são os casos que eu venho vendo assim com frequência. Né? Basicamente, são uma configuração mal feita, né? ou falta de alguma peça no design, ou alterações de produção. Boa, eu queria até voltar, né, no primeiro caso que você comentou ali, né, de mudança de esquema, porque eu acho que esse é um caso muito interessante, porque ele é muito comum, assim, né, a gente está evoluindo a aplicação, naturalmente a gente vai depender de alguma mudança de esquema ali em algum momento. Aí eu queria ouvir muito a tua opinião no seguinte ponto, que assim, eu já tive essa discussão, inclusive, com alguns colegas, assim, enfim, de SRE, enfim, engenheiro. A questão existe uma, vamos dizer assim, um lado muito bom da gente ter migrações automatizadas. Então eu vou ali no Rails, vou lá no Django, seja lá onde for, cria a minha migração, ele vai lá, em produção, ele vai aplicar aquilo para mim em algum momento. É muito fácil fazer isso. Né? Mas nem sempre a migração, vamos dizer assim, essa migração de esquema, ela é feita de uma forma performática no banco de dados. Significa que, se eu tenho, sei lá, milhões e milhões ali de registros, se eu vou dar um alter table ali numa coluna específica, cara, posso ter problema por conta disso. E a migração, ela não sabe que isso pode acontecer. Então, talvez entre aqui talvez uma questão de, será que, essa é a minha dúvida, né? Que eu queria ouvir a tua opinião. Será que faz mais sentido a gente dar preferência a fazer esse tipo de alteração de esquema manualmente com uma pessoa que conhece de banco de dados e vai fazer aquilo da melhor forma possível, talvez até faseando, né, essa migração, ou talvez é melhor a gente, sei lá, por padrão, manter a migração lá no nosso código mesmo e só, enfim, em alguns casos, trazer ali para uma pessoa fazer manualmente. Como é que você enxerga aí que, na tua visão, é a melhor forma da gente conseguir fazer essas migrações? Cara, essa foi uma ótima pergunta. Assim, eu já tive a oportunidade vamos pegar ambientes que as migrações eram feitas automatizadas e as migrações eram feitas manuais, né? Vou voltar a um princípio também do DBRE que é o terceiro princípio, que é o Eliminating Toil. Ou seja, assim como SRE, você vai tentar eliminar todo o trabalho manual e repetitivo que não traz valor ou um valor tão esperado, né, em cima daquela tarefa. Né? Então, particularmente, eu acho que aplicações de migrações elas são consideradas toil. Né? Tem, por exemplo, até no próprio livro de DBRE, tem casos aí de empresas que o
o DBA ele passa 20 horas acho que por mês, uma coisa assim, cara, só aplicando migrações de banco de dados, porque é um negócio realmente complexo, né? Assim, nessa última empresa que eu trabalhei, ela tinha um processo de migração também automatizado, só que o que eu observei, e aí que entra a necessidade de você ter um DBRE com um time multidisciplinar, e inclusive, se você tiver essa oportunidade, ter um DBA dentro do time. Né? Porque, por exemplo, a minha transição foi de DBA Postgres para DBRE, então eu carrego comigo esse conhecimento. Né? Então, as migrations que tinham como você falou assim, elas não eram performáticas, mas elas não eram performáticas porque as pessoas que estavam gerando esse código de migration não sabiam das features que o banco de dados provia, por exemplo, para fazer uma alteração no esquema. Porque tem operações que você pode fazer, tem, vamos dizer assim, propriedades dentro da operação que você consegue fazer ela online. Né? E talvez se você não conseguir fazer ela online, você tem, vamos dizer assim, uma, um modo diferente de fazer um step, um pouco, você tem um ou dois steps a mais para fazer, você faz. Mas geralmente, estou falando do Postgres, se você for analisar bem as versões mais novas, você consegue fazer migrations basicamente com quase sem disponibilidade. Inclusive, fica até a dica aí, pessoal. Os caras lançaram agora uma ferramenta de migration para Postgres. Eu acho que o nome é PG Rollup. Eu não me lembro muito bem, desculpem, mas eu não me lembro. Que os caras resolveram esse problema de downtime migrations a partir da versão 14. Então, a partir da versão 14, eu não usei, mas parece que é uma ferramenta bem interessante. Você consegue fazer migrações de esquemas, vamos dizer assim, online, né? E eles se basearam num padrão que é o Expand and Contract, né? Que é um padrão conhecido também, acho que até do Martin Fowler, se não me engano, né? Tem isso no site dele, que você expande a interface, depois você expande para suportar as novas features, né? As novas e as antigas, e depois você contrai, né, para só ficar com com a nova versão, por exemplo, da aplicação e a antiga morre. Né? Uhum. Então, a minha opinião sobre a migration é assim, ó, deveria ser automatizada, com certeza, porque isso vai botar um trabalho muito grande em cima do DBA, do DBRE ou DBA, mas se não tem, por favor, chame o DBA ou o DBRE, né? Uhum. Tá? Porque esse foi exatamente o caso desse caso que eu te contei dessa empresa da Califórnia, entendeu? Se tivesse um DBRE que fosse capaz, ou o próprio DBA, que fosse capaz de analisar o código da migration, não teria acontecido, entendeu? Então não foi um problema de automação, foi um problema de conhecimento do próprio banco de dados. Sim, sim. Muito interessante. É bem legal ouvir essa opinião, porque assim, você é uma pessoa, né? Você como DBRE, né? Qualquer outro DBRE é uma pessoa que está preocupado com a estabilidade ali do banco de dados, mas ao mesmo tempo você, tipo, não, tem que automatizar porque dá muito trabalho fazer manualmente. Né? Então, é bem interessante ouvir isso. E outro ponto que eu queria entender dessa posição de DBRE, porque assim, você comentou que você é especialista em Postgre, mas talvez, enfim, essa pessoa da DBRE deva conhecer de outros bancos também, né? Isso acontece ou, vamos dizer assim, naturalmente elas têm uma especialização ali? Como é que é no dia a dia? Naturalmente, essa é uma boa, cara, essa é uma outra boa pergunta. Eu vou te dar um exemplo bem interessante agora, tá? As pessoas, esse livro que é o Framework de DBRE foi escrito por duas mulheres, eu esqueci o nome dela, desculpa, my bad, né? Mas nenhuma das duas tem formação como DBA. Interessante, né? Uhum. Tipo, uma tem formação na área, uma trabalhava com música e teatro e outra na parte de infraestrutura, né? E ela comenta explicitamente no livro que para você ser um DBRE, você não precisa ser um especialista no banco de dados, você precisa ser um engenheiro. Né? Então, assim, a minha resposta, se você tem esse background de banco de dados, isso vai ser muito bom, logicamente, porque especialista no banco de dados, né? É muito bom, logicamente, porque você vai ter esse conhecimento muito específico naquele banco de dados que você está trabalhando. Né? Mas, no meu caso, eu tenho algum conhecimento, mas não tão específico em outros bancos de dados também, né? Porque faz parte do dia a dia também. Você está com uma das coisas que mudou bastante nesse cenário, e aí, se a gente olhar para trás e olhar agora como a gente está vivendo atualmente e construindo sistemas atuais,
é que assim, ó, agora os requisitos de dados, eles demandam o tipo de storage que a gente vai ter. Né? Então, inevitavelmente, você vai ter dois, três tipos de bancos de dados diferentes, né? Entendeu? Então, você como DBRE, você vai ter que também suportar aquilo ali e criar ferramentas. Né? Às vezes, você não precisa nem ser especialista naquilo, tá? Tem pessoas que são DBREs e não são especialistas em nada de banco de dados, mas são excelentes engenheiros e desenvolvem sistemas. Né? Então, uma experiência que eu tive foi dentro de um time de DBRE, que era dentro de uma área de SRE, existiam dois times. Um time era basicamente voltado para desenvolvimento de ferramental para a plataforma, e outro time era mais voltado para a parte de confiabilidade e de estabilidade do banco de dados. Entendeu? Uhum. Então, hoje o cara tem que ser multidisciplinar, na real. E um outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte: manter sistemas em produção tem as suas complexidades ali, talvez, vamos dizer assim, manter algumas ferramentas no ar pode ser mais difícil do que manter outras, enfim, até por conta de algumas dão mais suporte, outras, sei lá, tem uma documentação melhor, mais fácil de entender, enfim, ou tem uma maturidade maior, por aí vai. Eu queria entender especificamente em relação a bancos de dados relacionais versus não relacionais. Aqui eu vou trazer um exemplo aqui só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Né? Então, se você tiver que manter ali, por exemplo, um banco de dados Postgre em produção, funcionando bem, enfim, bonitinho, e um MongoDB, aqui, vamos colocar assim, existe alguma diferença assim, em termos de complexidade, de manter um ou outro funcionando bem, com uma boa disponibilidade, ou não? É mais ou menos a mesma coisa ali? Como é que funciona? Existe sim. Né? Até porque a concepção dos bancos eles são bem diferentes, né? Enquanto, por exemplo, um Postgres, por exemplo, ele tem uma durabilidade forte, né? Um MongoDB ele tem uma durabilidade um pouco mais relaxada, vamos dizer assim, né? Então, essa durabilidade é que vai colocar, por exemplo, a dificuldade de escalar. Basicamente assim, né? E tem outra coisa que é muito importante, né? Assim, ó, qual a sua necessidade? Qual a expectativa do usuário? Né? É isso que vai direcionar a escolha, né? Porque se você falar assim, por exemplo, tá, nós temos uma necessidade de o throughput de escrita ele tem que ser muito alto, né? A disponibilidade tem que ser alta. Vamos ver, a facilidade de escalar um nó tem que ser muito fácil, a gente tem que escalar esse nó muito fácil. Então, talvez um banco, dependendo do SLO, né, que é o objetivo que a gente quer atingir, da expectativa que foi criada em cima desse SLO, sem dúvida nenhuma, o banco de dados, por exemplo, um não relacional seria uma opção talvez mais adequada. Né? Para outros casos, logicamente, eu recomendaria Postgres, né? Porque eu sou, além de ser fã de Postgres, eu sou especialista em Postgres, né? Mas, assim, isso cara, vai depender muito, 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 porque tem coisas também, cara, que é assim, às vezes isso acontece bastante, tá ligado? Às vezes você escolhe uma tecnologia porque ela é aquela tecnologia do momento, né? Já vi casos também que, assim, ó, escolheram um banco de dados não relacional, vou nem citar, não relacional X, e aí os caras viram que, cara, não performou legal, um banco que era para ser escalável, performático, e aí os caras tiveram que migrar de volta para o Postgres. Eu já vi isso também, entendeu? Então tudo vai depender do que você quer, né, cara? Tipo assim, tudo, o design, a arquitetura vai depender exatamente do seu SLO. Né? É. Seria basicamente isso. E no fim das contas, o DB RE vai ter que dar o jeito dele de manter aquilo funcionando em produção, né? Seja lá o banco que Vai. for escolhido ali. Aí é com o cara, né? Uhum. É assim, ó, tem um negócio interessante também, assim, é que, principalmente nessas empresas que você trabalha com essas arquiteturas de microserviço, né? É impossível o DBRE manter, por exemplo, 300, 400 microserviços sobre sua responsabilidade, né? No sentido de você administrar esse microserviço, né? E aí a gente já entra para aquele lance de prover ferramentas para empower the users, né? Para empoderar usuários, né? Mas assim, geralmente nesses times, nesse formato de arquitetura, porque a arquitetura vai impactar o time, logicamente, tem muito da cultura aquela filosofia. You own it, you build it, you own it.
Entendeu? Tipo, cara, se você está escolhendo essa arquitetura, se você está usando esse banco de dados, beleza, porque a decisão agora já não vem mais do DBRE qual banco o cara vai usar. Ele serve, o DBRE ele tem mais uma função de estabelecer, talvez, boas práticas políticas, né? Se você tiver um conhecimento aprofundado nos data stores que estão rodando, você vai ter documentações mais específicas, mas a decisão final, cara, vai ser uma decisão, assim, nesses ambientes, né? A decisão final vai ser a decisão da equipe, né? Então, tipo, você vai entrar mais em questões muito específicas, né? Por exemplo, teve um incidente, aí você vai ter que chegar, meu irmão, vai ter que mergulhar lá no MongoDB, mesmo não tendo tanto conhecimento assim que é o meu caso, não tenho conhecimento no MongoDB, mas se fizer parte dos meus data stores que eu vou ter que manter, com certeza eu vou ter que me especializar e vou ter que dar suporte nesses caras, sim. Né? Uhum. Faz parte da rotina. É. E até aproveitando esse ponto que você comentou sobre incidente, a gente estava falando sobre SLO um pouco mais cedo. Imagino que a gente tem ali, né, os SLOs específicos do banco, né, que você fica olhando ali mais próximo do banco, e tem os SLOs da aplicação que está rodando lá em produção também. E, enfim, aquilo pode, em algum momento, né, vamos dizer assim, você ficar abaixo daquele objetivo, aquilo vai alertar, enfim, talvez acorde alguém de madrugada, alguma coisa assim, mas alguém vai começar a atuar naquele incidente. Daí a pergunta é a seguinte: em que momento a pessoa DBRE entra? Ela entra quando tem um incidente específico com o banco, que você percebe lá pelo SLO, né, que, enfim, não está muito legal, ou quando dá problema na aplicação também, essa pessoa DBRE ela entra ali para ajudar em algum momento, enfim, como é que funciona normalmente essa dinâmica? Cara, a dinâmica você entra quando. Sim, a dinâmica, eu acho que a dinâmica é assim, ó. Você entra sempre que possível, né? Porque a produção, todo mundo faz parte da produção. Produção não é só quem tá tocando determinada parte do sistema. A produção é desenvolvimento, o pessoal de desenvolvimento é produção, SRE é produção, o CTO também faz parte da produção, cultura é produção. Então é todo mundo no produto, né? É justamente aquele lance de quebrar as barreiras. Lógico que também no incidente, né, existe também uma organização que tem que ser feita para você suportar um incidente, que também não vai exigir, por exemplo, um número elevado de pessoas dentro de uma sala de incidente, né? Mas, assim, o que se espera, na real, né, é que, assim, ó, mesmo que esse incidente seja um incidente relacionado aos bancos de dados, você tem um runbook, né, com essa solução já, logicamente, descrita nesse runbook, e a pessoa que está dando esse suporte, por exemplo, que pode ser um cara de plataforma, pode ser um SRE, pode ser até o próprio dono do sistema, ele seria capaz de resolver esse incidente, né? Se você fosse capaz de cobrir todos os casos, né? Que é impossível, né? Lógico, né? Até porque parte da cultura de SRE é saber que você vai cair, né? O negócio é assim, eu não quero cair de cara no chão, né? Eu quero cair no sofá, bem gostoso, né? Entendeu? Quero ser resiliente, né? Uhum. Mas o ideal seria isso, né? Tipo, cara, você ter handbooks que suportassem esse tipo de incidente. Mas se não tiver, cara, tipo, se a pessoa não tiver essa. Às vezes a pessoa também no incidente ela não tem treinamento específico no próprio handbook, né? Que isso já é outro ponto, né? Às vezes a pessoa. Isso eu vi, eu cansei de ver também. Tem o runbook lá, mas você trava, você não conhece, imagina você entrar no sistema, tipo, tá rodando um monte de aplicação, tô rodando em containers e com Nomad, só para citar um exemplo, e aí você vai ter que chegar e fazer o handbook fala que você vai ter que ir lá no, no Nomad, pegar o log e não sei o que lá, cara, até você se achar naquele negócio ali, você vai perder muito tempo, né? Então, cara, quando é assim, quando o negócio escala, né, velho, possivelmente você vai ser chamado, né? Se o teu handbook não for o suficiente para cobrir o caso. E um cenário que eu queria entender se você já passou nessa posição de DBRE é o seguinte: é, você, enfim, talvez tendo um contato ali mais próximo com o time em algum momento, né, seja, sei lá, numa mudança que vai ser feita, num sistema novo que vai ser criado, de você entrar, talvez, no embate ali, de você perceber que, putz,
o time tá indo numa direção, cara, que parece que não é muito legal em relação ao tratamento de dados ali, aquilo pode dar problema em produção, e você naturalmente vai trazer a sua opinião aí. Então, já aconteceu em algum caso de você discordar do time em relação vamos dizer assim, próximos passos que deveriam ser dados ali em relação ao tratamento de dados, a ponto de você, putz, não, cara, vai ser desse jeito, porque senão vai dar problema, ou então você dá o braço a torcer e tipo, deixar o time fazer do jeito dele. Se acontecer, como é que foi essa dinâmica? Isso pra gente entender. Porque assim, imagino que esse tipo de coisa acontece no dia a dia, tá, das empresas, e nem sempre, vamos dizer assim, a forma como as pessoas lidam é muito legal. Eu queria entender um pouquinho a tua experiência em relação a isso, né? Essa parte vamos dizer assim, de negociação com um time que está desenvolvendo alguma funcionalidade, algum produto. Antigamente era assim, né? Tipo, você como DBA, você era o gatekeeper e o que você falava era lei, né? Tipo, o cara queria mexer no esquema, tu não, meu irmão, não vai mexer e é isso aí, porque não dá. Você não tem nem acesso ao banco. Hoje, como eles são detentores do serviço, eles têm que ter essa liberdade, né, de evoluir de evoluir a aplicação, logicamente tem que evoluir também o esquema, né? Aconteceu, cara, isso aconteceu no meu último trabalho e, cara, foi um negócio bem massa porque foi um embate muito grande e eu ajudei a empresa a não perder milhares de dólares, talvez até milhões. E foi assim, cara, foi um negócio simples para quem entende de banco de dados Postgres, mas para quem não entende, né, aquilo ali realmente iria virar um problema, né? É, Nessa última empresa que eu estava trabalhando nos Estados Unidos, é uma empresa que eles vendem tickets online, eles vendem tickets basicamente para os Estados Unidos todo, de eventos esportivos e de concertos de música, né, e parte também da Europa, né. A gente estava esperando um sale gigantesco vindo, né, estávamos nos preparando para isso, e aí parte do plano era, ok, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que escalar a infraestrutura de banco de dados porque a gente está esperando mais, né? Então, tipo assim, um pouco meio óbvio, né? Vamos fazer o seguinte, e esse plano ele foi delineado pelo time, na verdade, não foi nem pelo time, foi pelo staff. Tinha uma estrutura um pouco, talvez um pouco diferente das estruturas que a gente tem aqui, mas tinha um staff que ficava navegando entre os projetos. Esse cara tinha um grande conhecimento de um todo, né? E ele delineou esse projeto, que era um projeto muito importante de escalabilidade desse banco de dados, que era o core do negócio, né? E a ideia do cara era, beleza, vou botar uma réplica do lado, né, que todo mundo faria, né? Vou botar uma réplica do lado, vou pegar, jogar leitura para um canto, escrita continua na primária, né? A minha função, na verdade o que eles estavam esperando da minha parte era só entregar a infraestrutura, mas isso não faz parte também, isso não é só isso o papel de um DBRE, né? Um DBRE ele tem que criticar esse tipo de design que está sendo feito porque é um impacto no produto. Você está pensando na experiência do usuário lá na ponta e você está vendo que o negócio não vai acontecer legal, né? Para mim foi difícil porque eu estava acabando de entrar na empresa, né? Ter esse tipo de embate era difícil para mim, principalmente porque também você está falando outra língua, né? E começa os termos muito técnicos, várias equipes envolvidas, porque, como eu disse, era um banco de dados que era um banco de dados que era uma API, basicamente, todos os sistemas chegavam nesse cara. E esse cara que estava fazendo o projeto era um cara que tinha muito reconhecimento dentro da equipe, né? Então, cara, eu fiquei assim, ó, batalhando com o cara. Eu falei, cara, não é assim, não vai dar certo, não vai assim, não vai dar certo, não vai dar certo. E mostrei pro cara por A mais B. Eu comecei a fazer testes, exigir testes antes de botar isso em produção, os caras queriam botar em produção. No final das contas, o lance era o seguinte: se ele botasse essa réplica do lado e fizesse como ele estava imaginando, primeiro, como ele estava imaginando, ele ia botar toda a leitura pro outro canto, né? Basicamente, o banco de dados era 80% leitura e 20% escrita. Ou seja, ele ia trocar 6 por meia dúzia, né? Jogando o cara pro outro lado. Não ia balancear bem a carga, né? E tinha um outro detalhe. Dentro desse banco de dados, estavam rodando workloads totalmente diferentes. Tipo, tinha rodando aplicações que faziam, basicamente, levavam dados desse banco de dados para a estrutura de data warehouse. Então, as queries eram muito longas, de horas, queries que rodavam por horas, né? Tinham queries curtas, né? Quando esse cara tirou essas queries longas e curtas de um primário e jogou tudo num secundário, as queries longas, isso é um conceito um pouco mais técnico, tá? As queries longas
elas começaram a provocar lag no sistema e as queries não iriam ser executadas basicamente mais na réplica. Ou seja, um conflito de replicação acontecia. Entendeu? Então, assim, velho, basicamente as aplicações iam parar. Elas iam parar. E aí, no meio desse cenário todo, eu descobri uma coisa muito interessante, cara, que foi muito interessante também, que foi por exemplo, foi uma falha de design da solução como um todo, é que, por exemplo, os sistemas dessa empresa, eles utilizavam Vault com Dynamic Secrets, ou seja, toda vez que a aplicação ela fosse conectar no banco de dados, ela pegava uma secret no Vault, dinamicamente se conectava no banco de dados. Esse Vault tinha um TTL, né, com Time to Live, esse cara morria, beleza. Questões de segurança devido a requisitos de segurança. Quando o cara propôs essa arquitetura, esse design, as aplicações simplesmente elas não iam conseguir conectar na réplica porque as credenciais que eram criadas dinamicamente na primária não iam se replicar para a secundária. Entendeu? A replicação ela era até enviada, mas ela não era aplicada porque tinham queries que estavam rodando lá por horas, e estavam esperando acabar aquela query ali para ser aplicadas. Então, cara, isso foi um embate assim, muito, muito grande, né? E aí os caras conseguiram chegar e segurar, mas foi difícil. Foi bastante difícil. Normalmente, quando tem negociação, é um caso mais tenso. Né? Acho que nesse cenário que você comentou, talvez até um pouco mais, porque você chegando, vamos dizer assim, entre aspas, batendo de frente com uma pessoa já reconhecida na empresa ali, enfim, já naturalmente tem um poder político alto, né? É um cenário um pouco mais complexo ainda, bem interessante. E para a gente fechar aqui, eu queria abrir espaço para você passar uma mensagem final para quem estiver acompanhando aqui. Talvez a pessoa queira se tornar DBRE, está pensando em seguir nessa área aí. E se quiser fazer um jabá também, super aberto aqui, então fica à vontade. Pô, valeu. Cara, deixa eu ver. Assim, vamos pensar um pouco sobre a carreira de DBRE, né? Talvez seja interessante para quem está visualizando fazer talvez uma transição para DBRE, né? Eu aconselharia, né? Eu aconselho, né? Conselho se dá, né? Quem pega quem quer, né? Mas Sim. assim, ter um domínio de um banco de dados, você se sentir confiante, pelo menos em um banco de dados você tem que estar confiante, né? Você também tem que ter skills de programação. Isso aí, para você ser DBRE, hoje é inevitável, né? E eu não estou falando de scripts, por exemplo, como Bash ou PowerShell, estou falando coisas um pouquinho mais elaboradas que te permitam manipular o dado de uma maneira mais adequada, que você tenha estruturas de dados mais nas suas mãos na linguagem, né? Python, Go, enfim, outras aí tem gosto tem de um monte, né? Tem livros que são super interessantes que eu recomendaria para leitura. O primeiro de todos é esse Database Reliability Engineering, que é um livro feito. Esse livro foi feito em 2017. Se você parar para esse livro, esse livro é fantástico. Ele é, como eu falei, ele é um framework que contém todas as práticas e os princípios. E ele tem, acho que, 11 capítulos para cada tópico desse. Inclusive, esses tópicos foram comentados durante nosso bate-papo, né? Que é sobre release management, monitoração, níveis de serviço. Ele vai te guiar dentro desses tópicos. Então, acho que deveria ser o livro número um. Tem outros livros também que são super interessantes também que deveria ler, que é o Release It, né? Que é acho que é o Michael Egan, né? Eu não sei o nome do cara, mas é um livro super interessante que ele fala assim, basicamente, velho, o sistema ele vive em produção, né? Esquece o que você viu em teste, vamos ver em produção, né? Tem super interessante, você vai ver como se aplicam os designs de resiliência, né? Que é super importante também, né? E, cara, eu acho que muita vontade e criatividade, né? Tem que ter vontade e tem que ser uma pessoa criativa. Criatividade também faz parte do negócio, assim como eu comentei que as autoras do livro que cunharam o termo DBRE, elas não vieram da área de banco de dados, né? Uma veio da música, outra veio da infraestrutura, né? E eu acho que é isso aí, Edu. Em relação ao Jabá, eu tô aí à disposição, né? Tô tocando algumas coisas também com os projetos na cabeça, né? Relacionados também à área.
fazendo algumas, estou trocando algumas ideias com algumas empresas, né, em relação a isso. Empresas que sintam se interessadas sobre esse tema, eu estou à disposição para bater um papo também. E obrigado, Edu, pelo espaço aí. Foi cara, um bate-papo 100%, adorei aí passar esse tempo com você aí. Espero que você tenha esclarecido aí as suas dúvidas. Boa, boa. Curti demais o papo aqui também, cara. Foi um prazer conversar contigo aqui, aprender mais, né, sobre essa posição que pra mim é novo, tá? Então aprendi um bocado aqui, cara. Um abração pra você aí e a gente se encontra, cara. Até mais. Tchau, tchau. Um abração, Edu. Valeu.